Olá pessoal, vamos agora para a segunda edição, conforme havia tratado na edição passada. Vou falar sobre modelo prático em 3 blocos. E o que são esses modelos práticos em 3 blocos? Estrutural, cultural, sintoma. Tá? Estrutural é causa, cultural é meio, sintoma é efeito. Guarda essa informação porque eu vou aprofundar em cada uma daqui a pouco. Estrutural. Pessoal, antes de eu avançar aqui na questão do tema estrutural, eu preciso trazer entre nós alguns fundamentos, uns conceitos com relação à fundação de uma organização, de uma empresa, de uma firma. Cada um fala do seu jeito, tá? Do negócio. Então, o estrutural tem tudo a ver com o fundador, tá? Por quê? Porque ele está relacionado ao propósito. Qual foi o propósito da fundação? Então, de acordo com isso, com essa informação, aí está estabelecido o desenho do trabalho, tá? Que vai ser a causa raiz do bem e do mal. Então, o propósito de uma organização, ela vai criar em primeiro momento os objetivos, né? Então, o objetivo de uma organização, ele está diretamente relacionado ao propósito dessa organização. Então, algumas organizações, ela tem um propósito em lucratividade, dinheiro, tá? Pecuniário. Outras fundações, empresas, organizações, ela tem como propósito a qualidade e o bem-estar. Outras têm como propósito fortalecimento de marcas, imagem. Né? Então, de acordo com o propósito, vai ser desenhado o trabalho, que necessariamente vai refletir em termos das demandas e metas. Entende-se com relação estrutural no quesito demanda, é o que está sendo cobrado, tá? Está sendo estabelecido para todo o time. Vamos analisar, por exemplo, uma organização no sentido de verticalidade. Então, acima de todos está a alta direção, ok? E aí vem a média direção, e aí vem os seus líderes abaixo, e na sequência vem os liderados. Então, a demanda, podemos tratar aqui como objetivo. Então, o objetivo que foi estabelecido pelo propósito. Então, vamos buscar isso, para vocês entenderem o que é a questão do eixo de análise e avaliação psicossocial para efeito de estrutural. Então, esses objetivos, eles vão ser subdivididos em metas, né? Então, as demandas e as metas, quando ela tem um propósito validado na questão do cuidado do trabalhador, é claro que vai refletir em tudo aqui para frente, mas eu vou estar explicando ponto a ponto e discutindo com vocês cada situação aqui com relação à apresentação desses eixos temáticos, né? Então, a demanda, objetivo, tá? Agora, imagina uma organização, uma empresa, uma firma, um negócio que o propósito seja lucro a qualquer custo. Imagina, né? Quando eu falo assim, tá, lucro a qualquer custo, significa então que a meta para alcançar esse lucro, ela vai serviço de qualquer meio, né? Qualquer meio é válido. Aí, por exemplo, questão de trabalhar com equipamentos quebrados, né? Trabalhar com falta de recursos, entendeu? Trabalhar em ambiente com riscos, tá? Fatores de riscos, tá? Com relação à própria infraestrutura, por exemplo, um galpão, a questão de infraestrutura de telhado, infraestrutura de ventilação, infraestrutura de temperatura, de iluminação, de energias. Quando a gente fala aí, tem um monte de energia dentro de uma empresa, né? Quando pensar numa indústria, térmica, química, termodinâmica e elétrica, né? E aí, se a gente pensar, se for dinheiro, então as metas, com certeza, elas vão ser buscadas pelo objetivo do dinheiro. E isso poderá, com certeza, refletir sobre as condições, as infraestruturas, tá? Quando a gente fala em infra, tanto de máquina e equipamento, como das pessoas também, e por aí vai. Então, nós temos, na sequência, interpretando o lado negativo, o lado positivo, os recursos e dimensionamento. E quando a gente pensa em recurso e dimensionamento, nós estamos falando, então, aqui de um desenho de trabalho com propósito. Logo, quando foi desenhado esse trabalho, eu vou pegar agora, por exemplo, o item 4.1 da ISO, que fala a respeito da análise de cenários, né, dos contextos da organização, em que busca uma interpretação do ambiente interno da organização, né, da empresa. Então, olha, o olhar primeiro é para o ambiente interno, com foco nas fraquezas e nas forças, ou seja, quando tem um propósito
esse propósito ele está pautado dentro de um planejamento estratégico. Então, o que o dono, né, a alta direção, vai buscar? Ele vai validar essas informações pautadas nas forças, vai buscar as forças, e significa que eliminar as fraquezas é o mesmo do que ganhar forças, né? Então, esse diagnóstico, esse primário, essa prévia, vai acontecer quando, na questão do desenho de trabalho, no aspecto estrutural, a alta direção tem esse olhar, está preparado para criar um desenho de trabalho adequado. Então ele vai ter uma demanda, objetivo dele vai ser buscar o resultado dele, estabelecer a meta, mas pensando que os recursos, de acordo com o item 4.1 da ISO, ele deve passar primeiro pelo crivo de eliminar as fraquezas, entendeu? Então vou eliminar as fraquezas primeiro, estar forte, com os recursos necessários, indispensáveis, dimensionados. Olha só o tanto que estruturar é fundamental. Então essa análise que a gente vai fazer para buscar com o trabalhador os questionamentos, ele vai passar por aqui, necessariamente. Então a escala que a gente vai aplicar uma delas, a principal, é estrutural. Então se tem um problema no desenho, pessoal, se a alta direção ela não buscou ou não soube compreender a questão desse desenho do trabalho, as causas, raízes dos males vai estar aqui. Mas ela buscou, ela tratou, entendeu? Ele colocou um objetivo plausível, alcançável, atingível, né? As metas, elas são alcançadas, lançadas, são propostas, tal, e os recursos de dimensionamento estão adequados. E que vai refletir com certeza na questão da jornada. Então, a jornada aqui não é só a jornada de 9 horas de trabalho, né? Ou melhor, 8 horas de trabalho, mais 1 hora de descanso, né? Que nós temos pausas aqui, não é só essa pausa, nós estamos falando do momento da refeição, mas outras pausas também. E, por exemplo, nós estamos falando aqui das pausas depois de sair do trabalho, de não levar o trabalho para casa, porque o problema estrutural aqui ele vai gerar um impacto violento aqui, na questão da jornada, porque já não se torna jornada, se torna perenidade, né? Se tem uma falha estrutural, no sentido de desenho de trabalho aqui, o trabalho ele se torna penoso. Tá? Então não é uma jornada, é uma missão, carregar uma empresa nas costas com todos os seus problemas, dos seus donos e também de uma chefia que na realidade são capatazes, né? Então não é uma jornada, é uma guerra. E aqui ela vai fazer parte da questão estrutural. Então, se tratando de ISO, de novo, uma vez que fez uma análise profunda das fraquezas, eliminou, claro, as forças são suficientes, logo consegue-se lidar com essa questão de ter uma jornada adequada. Pausas que, de fato, existe uma recuperação do trabalhador quando ele vai para casa, ele consegue recuperar, ele não volta para o trabalho carregado, subjetivamente, com o sentimento, dores, que ficou de um dia para o outro, vai arrastando essas dores, né? E com relação também a jornada e pausa, tem uma previsibilidade. Por quê? Porque se tem um propósito aqui, tudo aqui já foi resolvido. Tá? E o contrário também é válido, tá? Se não tem propósito aqui, tudo aqui está torto, pessoal. E aí a questão da autonomia. Tudo isso vai refletir, se tem uma demanda propositiva com o objetivo, claro, as metas são colocadas de acordo com a capacidade de recurso, de dimensionamento desses recursos humanos, tal, as condições, aí consegue-se ter jornadas justas, pausas de recuperação, as previsibilidades está adequada e as pessoas que estão aqui nesse time, elas se sentem com autonomia, imbuída do sentimento de ter condição de decidir, né, dentro do processo dela. Por quê? Ela foi pensada dentro desse desenho, ela foi concebida dentro desse desenho estrutural. Logo, nós estamos falando agora aqui do item 4.4 da ISO, né, que dá-se uma entrada para um processo. E o processo, para rodar bem, ele tem necessidade de ter infraestrutura suprida para esse processo. Infraestrutura de máquinas, equipamento, mobiliário, sabe? E equipe, pessoas competentes para resolver, fazer. E com certeza, em cima de tudo isso, existe um critério estabelecido. Como é que fabrica aquele produto e os procedimentos para validar, né, a instrução de trabalho, as formas de confecção do produto. Então, se a autonomia, a clareza de papel está relacionada a isso, esse procedimento, esse critério. Então, a questão estrutural é isso. E o fluxo, retrabalho e ferramenta, se temos aqui um propósito, nós temos um fluxo fluido, ou seja, a empresa é fluida, o time é fluido. Caso contrário, não. É uma esteira quebrada, ruindo, sabe? Pegando fogo, com dificuldade, sem lubrificação. Então, tudo amarrado, com muito retrabalho. E as ferramentas no processo aqui, elas são totalmente inadequadas. Então, assim, é uma série de situações que o estrutural vai mostrar para nós na hora da gente fazer a avaliação psicossocial. E a questão cultural?
a questão cultural, pessoal, tem tudo a ver com a estrutural. Por quê? Porque quem determinou o desenho do trabalho, ele também criou o jeito, né? O jeito da casa. Minha casa é desse jeito, né? O meio de transmissão, tá? A transmissão de uma energia, de uma informação e realização dessas metas, tá? Então, a cultura, ela vai impactar diretamente nas questões psicossocial, em que no eixo temático da justiça e coerência nas decisões, por exemplo, algumas situações, o trabalhador, ele vai se sentir totalmente fora dessa condição de justiça e coerência nas decisões, porque ele está fora, não conta com ele, né? Então, assim, ele se sente, inclusive, ao contrário, totalmente injustiçado, e existe uma incoerência muito grande quando se toma decisão e com relação a ele dentro do processo. Ele não é parte, ele não está aqui, como eu disse, ó, ele não tem autonomia, né? Porque não foi desenhada essa estrutura com clareza aqui. Questão do suporte. Então, esse módulo desse bloco, do suporte da liderança e do time, esse suporte, ele é fruto daqui. Por quê? Porque, como eu disse aqui, os recursos de dimensionamento da ISO 4.4, quando você tem uma estrutura desenhada no sentido de suprir a infraestrutura, se pensa na capacitação do time, né? Se você tem um time que ele é capacitado e o procedimento que vai alinhar, vai orientar o time, dando suporte, tá, para a liderança, né, do time de forma geral. Aqui não estou falando do líder, não. Então, vai dando suporte para o time estar se liderando dentro do contexto da escala, né, ou melhor, do módulo da cultura. Então, existe essa condição numa empresa com propósito. Reconhecimento e feedback. Aqui, pessoal, é incrível essa questão, como muitas empresas deixam a desejar nesse aspecto. Elas não conseguem perceber o outro, reconhecer o trabalho. Entendeu? Mas por quê? Por conta daqui, o desenho de trabalho ele foi mal pensado. Logo, como é que vai ter uma questão cultural, um jeito bacana? Não vai ter, né? E aí nós vamos perceber muito isso na hora de fazer análise, que o reconhecimento da pessoa, depois de ter feito um trabalho e tal, e receber um feedback, não existe. Quantas empresas a gente vê, trabalha, tá junto com o time, e a gente não percebe essa questão, esse dispositivo? Isso aqui é um gatilho fundamental. Né? Isso aqui faz parte de empresas, organizações saudáveis que têm política, gestão voltada para o cuidado da saúde mental. E a segurança psicológica. Aqui, pessoal, muito se sente inseguro. Porque o ID da pessoa, do integrante, ele é totalmente marginalizado, fragmentado dentro da organização. Não tem respeito à segurança psicológica da pessoa. Não existe um cuidado que aquela pessoa se sinta apoiada, se sinta seguro, que ela pode assumir compromisso, que ela pode ir para casa em paz, que ela pode trabalhar em paz, porque ela tem um suporte, ela tem um apoio, existe um respaldo, um esteio que está junto com ela, o time fortalecido. Sobre a questão da gestão de mudança e comunicação, nossa, isso aqui poucas empresas. Agora a NR1, um dos seus dispositivos, ela obriga, né? O trabalhador ele precisa ser ouvido, obrigatoriamente, tá? Ele vai ter que ser ouvido sobre a gestão de mudança e comunicação. Se você pensar sobre gestão de mudança, nós vamos falar de novo da ISO, né? Porque a ISO ela tem o item dela tratando sobre gestão de mudança, tá? Então precisa ter essa condição hoje, essa escala, medindo se o trabalhador ele tem uma participação quando existe mudança, se ele no processo dele de trabalho existe comunicação, se ele está sendo ouvido, entendeu? Dentro do processo. Prevenção de assédio. E aqui é uma questão urgente, né? Porque um século aí construindo um valor do trabalho dentro do seu termo mesmo, no latim, que se sacrificar, né? Trabalho significa um modelo de crucificação, que era o nome da cruz que existia na forma de X. E ainda muitos líderes trabalham com essa ideia, que o trabalho ele tem que ser um motivo de tortura. E assim, empresa que tem propósito, claro que não, né, pessoal? Existe um respeito muito grande com todos, tá? Com as diferenças, com a minoria, com a maioria, com tudo, todos que estão no time, eles são respeitados, porque existe uma prevenção de assédio, com apelido, com exageros, com brincadeiras, com termos pejorativos e outras coisas. Bom, e o sintoma? Então a escala, o modelo prático de sintomas dentro da escala, desses duas escalas anteriores, né? Que é o estrutural e o cultural, que ele vai acender o painel. Então assim, você tem um carro, a estrutura do carro não está boa, então esse carro está sendo conduzido por pessoas com
cultura de desprezo por problemas de manutenção, vai abandonando até chegar um momento que ele começa a apresentar o quê? Defeito. Então vem os alarmes, impactos, que são os efeitos. E aí o que vai acontecer? O sintoma vai surgir. Então nós vamos perceber no time de trabalho esses alarmes, esses impactos, essas faltas anteriores. Aí ele vai se manifestar na condição de estresse, exaustão, sono e recuperação, ou seja, não consigo me recuperar, porque tem tanta demandas aqui, as metas são totalmente inatingíveis, inexequíveis, os recursos são poucos pelo dimensionamento dessas metas, as jornadas são prolongadas, estou levando trabalho para casa, quantas pessoas vivem assim, e aí a recuperação, ela não acontece. E com isso vem outros efeitos. Então, a gente, na nossa medição, através do aplicativo, né, da nossa plataforma de gestão de governança em saúde e segurança ocupacional, a gente consegue perceber na resposta do integrante com relação à questão do sintoma. E aqui, por exemplo, queda de foco, erros. Nossa, isso aqui é absurdo com relação aos demais as demais disciplinas que nós estamos preocupados aqui. Não estamos falando aqui só do psicossocial. Uma perda de foco, por exemplo, num trabalho onde exige alta concentração, imagina, monitoramento de contínuo, de sistema que não pode apresentar falha, e depende bastante, um IHM que depende muito da pessoa, e aí tem uma perca de foco aqui, e aí vai cometer erros, por exemplo, e esse erro ele vai impactar em outras questões de segurança, entendeu? Com um acidente catastrófico, por exemplo, né? Como aconteceu no passado, lá com a P36, afundou uma plataforma inteira. Por quê? Perca de foco, foi exatamente isso aqui, ó. Procedimentos para ser cumprido e simplesmente bypassou e foi. O que aconteceu? Erros gravíssimos, acidentes fatais, muitas pessoas morreram, perderam-se patrimônio, degradação do meio ambiente e muita consequência. Então, assim, cuidar da saúde psicossocial não é caro? Claro que não. É investimento. Por quê? Eu acho que é uma das oportunidades hoje do empresário conseguir aproveitar esse momento que ele é obrigado a cumprir e aproveitar a ferramenta e tornar ela estratégica. Para quê? Para reconhecer as suas forças e ver as suas fraquezas. Até porque eu falo assim, eu não tenho fraqueza psicossocial. Como assim? Não tem. Se não tivesse, não existiria, né? Tô falando de forma geral aqui, tá, pessoal? Às vezes até tem empresa que cuida muito bem do seu time, mas se não tivesse, não existiria necessidade da Organização Mundial do Trabalho e também ODS e outras organizações ter despertado o mundo, né, com relação a isso, e nós, por ser signatários de cumprimento de regras internacionais, de tratados, e que nós temos agenda até 2030 para cumprir, a gente teve que se adaptar, até porque também estamos tendo perdas violentas aqui. Mais de 40% dos pedidos de afastamento hoje que estão no INSS é relacionado à saúde mental. Então, os sintomas eles vão manifestar. Então aqui, a pessoa vai faltar o trabalho, absenteísmo, né, rotatividade, falta o trabalho, ou não quero mais trabalhar aqui. E eu vou falar, pessoal, assim, tem vários empresários hoje que estão debruçando sobre um problema sério, né, não tem mão de obra. Será que não tem mão de obra mesmo? Ou as pessoas, elas não suportam mais trabalhar em determinados processos? Entendeu? Eu tive a experiência de sair de um processo, de deixar uma empresa que eu trabalhava, porque eu estava sofrendo problema psicossocial. Não existia legislação nesse sentido, mas eu peguei uma psoríase de um grau elevado, assim, absurda, entendeu? E aí eu percebi que aquilo era por conta das pressões de trabalho. Eu estava aqui, ó, mas por quê? Por conta do estrutural, uma alta direção que ele não desenhou um trabalho focado numa demanda com metas que era possível ser alcançado. Muito pelo contrário, era assim, parecia um projeto, nós tínhamos que sair, todo mundo correndo, apagando incêndio, não existia um procedimento, um critério, ou seja, o item 4.4, dava-se uma entrada, não tinha processo, infraestrutura, despreparação total, nada de processo ensaiado, preparado, e aqui começou a aparecer os problemas, né? Eu tive os meus, mas eu quero dizer aqui com relação à questão de rotatividade. Aí a pessoa não fica, eu mesmo saí, né? Por quê? Eu não vou adoecer em busca de um objetivo que não é meu. Esse objetivo é do dono da empresa, não é meu. Tá? Se eu tivesse sendo incluso, que está aqui, ó, quando faz um desenho de trabalho, existe um acolhimento da minha necessidade dentro da organização, aí é diferente. Isso aqui, aí tem uma diferença muito grande. Então hoje, cuidar da questão psicossocial é estratégico, é ganhar, é levar o seu time a um sucesso, a ser campeão em todo torneio. E os conflitos e queixas recorrentes, gente, isso aqui, meu Deus, é absurdo. Quantas queixas, quantas fumaças saindo pela chaminé hoje, ou seja, quantas pessoas estão deixando escapar as suas dores, reclamando, absurdo, até criando com tanta rotina, um vício, né? Um vício, um loop de reclamação e criando ondas neurais viciadas de tudo está reclamando. Mas começou um dia com o quê? Com questões que de fato foram dores e não foram tratadas. E foi acostumando. O problema é
do ser humano que nós acostumamos com tudo, e acostuma com o ruim também. E acostuma reclamar e o outro acostuma ouvir, e todos se ignoram, se isola através do quê? Você reclama, eu ignoro você, e aí vai acontecendo o quê? Um problema de relacionamento profundo, queixa recorrente e tal, e ninguém trata. E as doenças vão acontecer no meu ambiente de trabalho. Então, pessoal, vou terminar esse assunto aqui, vou falar sempre sobre esses três modelos, né, que das escalas que nós vamos aplicar. Com mais profundidade, nos veremos em método a respeito do manual para usuário da plataforma Ponto Seguro de Gestão e Governança em Saúde e Segurança Ocupacional. Nos veremos lá, até já!